Paz do Senhor, mais um dia, povo de Deus. Em Juízes, capítulo 7, versículo 1 ao 7, nos diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos Medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os Medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Gideão, filho de Joás, maiava o trigo no lagar, quando vem o seu chamado por Deus, ao qual está no capítulo 6 de Juízes, e versículo 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Medianitas. Para entendermos o porquê Deus fez isso, vamos no capítulo 6, versículo 1 de Juízes, que nos diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Medianitas por 7 anos. Então nos deixa claro que o que Deus faz é justo e serve para o nosso aprendizado e amadurecimento, principalmente para não fazermos o que é mal aos olhos de Deus. E para isso temos a sua palavra para nos orientar. O que Deus faz há um propósito, só precisamos esperar e confiar e fazer conforme a vontade de Deus. E sabendo disso, vamos ver o que Deus fala a Gideão, que está no capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos Medianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão, sabendo da multidão do exército dos Medianitas, e quando Israel semeava, vinham os Medianitas e Amalequitas e os do Oriente, e destruía a novidade, e não deixava mantimento em Israel. Faz a seguinte pergunta a Deus: com que livrarei a Israel? E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos Medianitas como se fosse um só homem. Então temos essa resposta de Deus para nossa vida também, pois mesmo que pareça não ter jeito e seja improvável de acontecer pela multidão dos seus inimigos ou desafios em sua vida pessoal, está com Deus e Deus contigo, isso que vai fazer a diferença, pois o que Deus fala, Deus vela para cumprir, e a vitória é certa para a glória de Deus. Ainda no capítulo 6, versículo 17, Gideão fala: se agora tem
tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Aí Gideão pede pro anjo esperar ele, até que venha e traga o presente. Gideão prepara um cabrito e bolos asmos, e traz ao anjo. E disse o anjo a Gideão: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e veste o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. Então, quando ouvimos algo tão grande e improvável, ou até mesmo impossível, sabemos que só Deus realizar. Aí pode haver dúvida no coração, pois se sentimos pequenos para algo tão grande. Agora, você que tem esse chamado de Deus, se coloque debaixo da promessa de Deus, pois vai se cumprir para a glória de Deus, pois para Deus nada é impossível. Deus te chamou para derrubar altar de Baal e edificar altar ao nome do Senhor teu Deus, pois fala no capítulo 6, versículo 25, 26, ainda de Juízes. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então era notório que havia idolatria no meio desse povo, dessa geração, pois adorava eles a Baal, ao que eles acreditavam ser o deus da fertilidade, ou seja, responsável pela germinação dos plantios, pela multiplicação dos rebanhos e pelo aumento de filhos na comunidade. Na verdade, era uma grande mentira que acreditavam eles, pois Baal não é Deus. Veja em 1 Reis capítulo 18 o desafio que o profeta Elias fez aos 450 profetas de Baal. O desafio era que cada um invocasse o nome do seu Deus, e o Deus que respondesse por fogo, esse será Deus. E isso foi em presença de todo o povo. E clamavam os 450 profetas ao seu Deus Baal, e se retalhavam com facas. E isso depois de oferecer o bezerro sobre o altar. E de manhã foram até ao meio-dia, e nada de Baal responder, nem com fogo, nem com palavras, nem com nada. E passando o meio-dia, chega a vez de Elias. Ele começa reparando o altar do Senhor, que estava quebrado, e faz a preparação do bezerro, e pede que encham de água 4 cântaros e derramasse sobre o holocausto e sobre a lenha, e que se fizesse assim 3 vezes, de forma que corria água sobre o altar. Aí em 1 Reis capítulo 18, versículo 36, 37 e 38 nos diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, voltando para Gideão, em Juízes, capítulo 7, versículo 1 ao 7, que foi lido no começo desse vídeo, mostra o tipo de pessoas que Deus escolhe para a guerra, que são pessoas corajosas e prudentes,
corajosas, porque não irão recuar diante da batalha, e irão até ao fim com Deus. E ser prudentes, pois não deixarão de vigiar todo o tempo, sabendo que estão numa guerra. Então seguirão as ordens certas de quem realmente é de se confiar, que são as dadas por Deus aos seus escolhidos, e assim ter vitória. E assim, de 32.000 homens que estava com Gideão, fica apenas 300, que são corajosos e prudentes, pois estes homens confiavam em Deus para ter a vitória. Deus escolheu apenas 300 homens para ir contra um exército de cerca de 135.000, pois essa vitória não seria atribuída aos homens, mas sim a Deus, que agiria ao seu favor, como se vê no capítulo 7 de Juízes, versículos 16, 20, 21 e 22. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tocha neles acesas. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zerera, até Bet-sita, até aos limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Assim fica claro: quem está debaixo da palavra de Deus é bem-aventurado, pois com Deus somos mais que vencedores. Deus confundiu o exército dos medianitas, ao ponto da espada de um ser contra a espada do outro, ou seja, se mataram entre si mesmos. Essa vitória foi o cumprimento da palavra de Deus. Então confie no Senhor teu Deus, pois Deus envia anjos, profetas, servos e servas, dá sonhos, visão, sinais, para não haver dúvida que o Senhor nosso Deus é que conosco fala. Tire a dúvida do seu coração e coloque a coragem e a prudência e a certeza da vitória para a glória de Deus.